primeiro Vamos Falar Sobre deste ano. E é louco, porque o Vamos Falar Sobre não é um vídeo que eu consigo prever quando ele vai acontecer, colocar na pauta, porque ele tem muito a ver com o que tá rolando no mundo, como eu tô me sentindo com o que tá rolando no mundo. Enfim, vocês entenderam. E aí o que acontece é o seguinte, vocês já sabem que eu gosto de Big Brother, que eu tô assistindo essa última edição. E sério, mesmo que você não goste e não assista, eu peço pra que você continue assistindo esse vídeo, porque ele é importante. Pra vocês se situarem, quem não tá assistindo, tinha uma jogadora lá, que é a Ana Paula, que ganhou o apelido de bruxinha, porque ela tem uma crença esotérica, mística, enfim, que faz parte da vida pessoal dela. E terça-feira dessa semana, ela foi eliminada e bateu recorde. Ela bateu o recorde de rejeição do programa, gente. Ela foi a única participante que num paredão triplo saiu com quase 90% de rejeição. Mais precisamente 89,85% de 22 milhões de votos. Sabe quantas pessoas são te odiando, querendo que você saia dali? Quase 20 milhões, gente. Eu confesso que na hora em que eu tava assistindo o programa, eu também tava torcendo pra ela sair, cheguei a fazer piadinha aqui em casa, e aí o programa acabou, eu fui deitar na cama, fui dormir e eu não consegui dormir, porque eu fiquei me imaginando nessa situação, me imaginando saindo ali daquele lugar sem saber direito o que tava acontecendo ainda, que eu lembrasse muito bem das minhas atitudes, e sendo rejeitada, sendo odiada. É tão real isso que na hora de fazer o discurso ali da eliminação, o Thiago Leifert, que é o apresentador do programa, pediu pra que essa rejeição fosse, não esquecida, mas que o discurso de ódio não ficasse tão evidente ali para aquela pessoa que estava sendo observada 24 horas por dia num jogo, né? Num jogo em que vale tudo, ou quase tudo. É fato que os nossos atos nos levam onde a gente tá. Então, combinou votos, mentiu, fez picuinha, leva e traz, separou a casa em grupos, arma o barraco. A nossa vida é um jogo. Ainda que ela não esteja sendo transmitida 24 horas por 70 câmeras, a gente vive aquilo ali na vida real, sabe? Claro que com a possibilidade de se excluir, de ir pro seu quarto, de ficar sozinho em casa, mas ainda assim a gente tem os personagens, que são as pessoas que nos rodeiam, né? Que rodeiam a nossa vida, e a gente tem o jogo, que é a vida. E a verdade é que, se a gente parar pra pensar, é muito possível que quase todo mundo já tenha sido rejeitado alguma ou algumas vezes na vida. Eu fui rejeitada, por exemplo, quando eu fui pra um acampamento. Eu era pré-adolescente, devia ter uns 13 anos, 12 anos, e eu dividi o quarto com mais 8 meninas que não me curtiram, porque eu tava em outro momento. Eu nunca tinha beijado, eu gostava de Sandy Júnior, eu tava lá porque eu queria muito ir nos toboáguas e tal, e não tava afim de ficar de mimimi com os garotos. Ou seja, eu tava num outro momento em relação a elas. E aí, obviamente, eu fui rejeitada. É engraçado, porque a gente acha que quando a gente vai crescendo, a gente fica maduro o suficiente pra lidar com essa rejeição. Pode até ser, mas não acontece sempre. Ainda que a gente já seja adulto, já tenha rejeitado e sido rejeitado algumas vezes na vida, às vezes é difícil lidar com isso, sabe? Principalmente quando essa rejeição vira bullying, vira algo com o qual você simplesmente não consegue lidar. A gente tem ouvido muito falar na palavra empatia. Ó, aqui diz que empatia significa a capacidade para sentir o que sentiria uma outra pessoa caso você estivesse na mesma situação vivenciada por ela. É aquela coisa do se coloca no lugar do outro. Sabe? Que a gente sempre ouve, ai, mas se coloca no lugar dele, se coloca no lugar dela. Você já se colocou no lugar do outro? Por que a gente não faz mais vezes isso? A gente nem sempre vai entender todos os motivos do outro, mas quando a gente se coloca de verdade, mesmo numa situação que não é a que você tá vivendo, mas que é a que o outro tá vivendo, a gente consegue ter um pouco mais de empatia por aquilo. Talvez não entender, mas sacar os motivos que levaram aquela pessoa a agir, a falar, a pensar daquela forma, sabe? Ó, eu vou te dar uma notícia ruim. Você já sabe, mas ainda assim, eu vou te dar essa notícia ruim. Todo mundo vai ser rejeitado um dia. Eu acho muito difícil que você seja a exceção para essa quase regra da vida. A gente vai ser rejeitado quando o nosso pensamento não for de encontro com o das outras pessoas, quando a gente agir sem pensar, no trabalho, na escola, na faculdade, por um namorado ou uma namorada. A rejeição, ela faz parte da vida como a aceitação, sabe? E a minha sugestão é que aí sim a gente use a empatia. Que você lembre desses momentos em que você já foi rejeitado, quando você for rejeitar. E foi o que eu fiz naquela terça-feira lá do paredão sobre a Ana Paula. Eu lembrei desse dia do meu acampamento de férias, lembrei do momento ali quando eu trabalhava no escritório em que essa rejeição rolou. Lembrei de momentos da minha vida em que eu me senti rejeitada e parei pra pensar, por que eu não me colocava no lugar daquela menina? Daquela menina que errou, que fez o que fez, enfim, mas que continua sendo um ser humano, né? Então eu me imaginei saindo do Big Brother sem saber de nada, todo mundo me olhando
e sabendo que eu saí, fui eliminada com 90% de rejeição, menos eu. Aí imaginei ela indo falar as primeiras coisas ali fora da casa, sendo odiada. E aí eu me coloquei no lugar dela, eu fui empática e eu decidi que eu não ia mais rejeitar a Ana Paula, sabe? É claro que ela não vai saber disso, mas eu não vou mais twittar, não vou mais falar sobre isso. Quando alguém vier me falar da Ana Paula, eu vou dizer, mas imagina estar no lugar dela, ali no Big Brother, sendo vigiado, sob pressão, passando fome, deve ser difícil. E eu acho que é isso que eu vou tentar fazer futuramente, sabe? E eu quis fazer esse vídeo justamente para que a gente pudesse pensar nisso juntos. É claro que eu vou falhar, é claro que em algum momento eu vou rejeitar de um jeito que eu não deveria, mas eu vou pensar nas minhas rejeições, no que eu vivi quando eu me deparar com a possibilidade de rejeitar alguém. É muito louco, né? Porque a gente se acha tão maravilhoso, tão perfeito, tão bonzinho, tão incrível, um ser humano tão bom que a gente pensa assim, mas a minha rejeição eu não rejeito. Gato, gata, todo mundo vai rejeitar alguém, é normal, faz parte da vida. Você tem esse direito, você tem o direito de não querer, de não gostar, de não fazer nenhuma questão daquela pessoa e ok, você tem o direito de rejeitar. O problema é como você vai externar isso. Vai ser em forma de bullying? Ou vai ser com uma empatia? Do tipo, não tem nada a ver comigo, mas putz, né? E se o caso aí for de ser rejeitado, acho que tem alguns pontos muito importantes pra lidar com isso. O primeiro é lembrar quem você é. Às vezes a gente esquece, né? Às vezes o mundo faz com que a gente esqueça o que a gente é. Nem todo mundo sabe o tempo inteiro quem é, porque a gente tá aí, né? Em constante mudança, mas seus valores, seus princípios, quem você é, isso tem que estar muito claro na sua cabeça sempre. Então, quando você estiver num momento de rejeição, lembre-se de quem você é. Cerque-se de pessoas que gostam de você e elas vão existir independentemente do que você faça, a menos que você tenha matado alguém, ou seja, um criminoso ou uma pessoa muito mal, que eu espero que você não seja, já que você está aí assistindo esse vídeo. Tenho certeza que tem pessoas que gostam de você, então cerque-se dessas pessoas, daquelas que vão te acolher, te aconselhar e te dar o que você precisa nesse momento, que é a aceitação. Aí tem um terceiro ponto que às vezes é difícil de conseguir, viu? Eu mesma já falei algumas vezes, que é o seguinte: não tenta mudar isso. Tentar mudar esse momento da rejeição só piora as coisas. Quanto mais você vai tentar convencer as pessoas de que elas estão te rejeitando por um motivo errado, de que elas estão loucas, de que elas deveriam ser rejeitadas, as coisas vão piorar. Então, assim, tente não lidar com raiva neste momento, sabe? Aceitar a rejeição é importante, porque você descobre que as pessoas são seres únicos, individuais e que elas têm o direito de rejeitar. Aí, sério, o quarto passo, ele é fundamental, assim. Come uma coisa gostosa. Funciona muito pra mim. Tá ali naquele momento merda, se sentindo rejeitado, triste, come um negócio bom, sabe? Se você gosta de salgado, vai lá, come um fondue de queijo, sei lá, tô falando qualquer coisa que eu gosto. Ou se você gosta de doce, come um bolo, um brigadeiro de colher, sei lá. Mas esse momento de se dar um presentinho, se permitir viver uma coisa gostosa, é bom. Você também pode ter um bichinho para te amar. Dificilmente ele vai rejeitar você, não é, Cookie? Também te amo, eu também te amo, eu amo você. E bola pra frente, né? A rejeição não é o fim do mundo, não é o fim da sua vida, não precisa ser o fim do mundo, nem precisa ser o fim da sua vida, tem muita coisa pra acontecer. Você vai cruzar o caminho de muitas pessoas que vão te acolher, que vão gostar de você, os momentos mudam. É verdade, gente, o tempo é o senhor da razão, faz com que as coisas diminuam de importância. Então dê tempo pro seu tempo, tenta não trazer esse peso pra sua vida e vai vivendo, porque vai passar. E eu acho que é isso, eu queria muito fazer esse vídeo porque eu me vi nessa situação de rejeitar uma pessoa que nem me conhece. Aí pensei nas minhas rejeições e tentei ser empática. E aí a empatia fez todo sentido pra mim, que é uma coisa que eu venho buscado, sabe? Eu venho tentado entender mais essa palavra, essa coisa que pode mudar tanto do mundo, sabe? Quanto mais empático a gente for, mais legal o mundo vai ser de se viver. Pensa aí, quanto mais a gente se colocar no lugar do outro, menos ódio. Quanto menos ódio, mais coisas boas. E aí, não é fácil ter empatia, ser empático é muito mais fácil falando, é muito mais fácil na teoria. Ainda que você ache que você já faz isso, você vai se perceber aí em alguns momentos não sendo empático. Quando você tem essa consciência, fica muito mais fácil se colocar no lugar do outro. Espero que você tenha gostado desse vídeo, que tenha servido de alguma coisa pra você. Me conta aqui nos comentários o que você achou, se você concorda, se você discorda, como você tem
tenta achar empatia na sua vida e como você lidou ou lida com a rejeição. Acho que a gente pode ajudar bastante gente aqui. Afinal de contas, somos todos humanos, todos vivemos coisas muito parecidas na vida e acho que isso pode nos tornar mais fortes. Não esquece de se inscrever aqui no canal e de deixar o seu like, né? Vamos compartilhar esse vídeo aqui. Vai ser importante mais pessoas ouvirem falar sobre empatia. E se você quiser deixar um dislike, tudo bem. Tô aprendendo a lidar com a rejeição. Um super beijo e até o próximo vídeo. Tchau!